Depois de muita discussão e expectativa, ficou para janeiro do ano que vem a assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Com pressão de produtores rurais europeus e incertezas vindas da França e da Itália, o bloco continental pediu um novo prazo para colocar tinta no papel e passar a limpo as tratativas que já duram mais de 20 anos. A nova data programada é 12 de janeiro, em uma cerimônia programada para o Paraguai. Mas como vai funcionar o acordo se ele, de fato, se tornar realidade? Bom, de uma forma bem simplificada, a União Europeia, com seus 27 países, e o Mercosul, com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, formariam uma zona de livre comércio que eliminaria a maior parte das tarifas entre as duas regiões. Isso facilitaria o fluxo de entrada de produtos europeus no Mercosul, como automóveis, máquinas, bebidas alcoólicas, chocolate, azeite, até mesmo queijos. No sentido contrário, os sul-americanos devem exportar mais carne, açúcar, arroz, mel e soja. No caso de produtos do agro, o acordo deve incluir um regime de cotas, que é esse que a gente está vendo aqui na nossa tela. Ou seja, apenas uma determinada quantidade de um determinado produto vai ficar isento de tarifas. A partir daí, as taxas voltam novamente. Então, se a gente olhar, por exemplo, o que os europeus vão mandar para o Mercosul, esse é o cenário. Malte, uísque e azeite vão ter isenção tarifária total. Leite em pó, queijo e fórmula láctea infantil terão cotas anuais de importação pelo Mercosul. 30 mil toneladas de queijo, 10 mil toneladas de leite em pó, 5 mil toneladas de fórmula láctea. E aí alguns outros produtos, vinhos, espumantes, muito ligados à França, à Itália, à Espanha, esses vão ter uma regra especial. E no sentido contrário também, a carne vai ter uma taxa, uma cota, vamos dizer assim, o mel vai ter uma cota, o açúcar também. Quando o acordo passar a valer, os dois grupos vão formar a maior zona de livre comércio no mundo, com mais de 720 milhões de pessoas, 270 milhões sul-americanos e 450 milhões europeus. Um estudo do IPEA afirma que essa negociação deve alavancar o PIB do Brasil em quase 0,5% até 2040. Mas os agricultores europeus têm feito uma pressão muito forte. E o que vai acontecer a partir de agora? É sobre isso que a gente conversa com o mestre em Relações Internacionais, nosso parceiro que está sempre aqui no Jovem Pan Internacional, Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo ao JP Inter. Praticamente fechando o ano de 2025, muita gente estava esperando esse acordo. Ele começou a ser negociado em 1999. Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil no momento das negociações. E agora a gente tem um entrave. A Itália pediu para empurrar até janeiro, 12 de janeiro, com a barriga, e o Mercosul aceitou. Agora, isso acontece principalmente porque esses países europeus estão se vendo pressionados pelos agricultores. Mas, em teoria, a redução das tarifas ou a eliminação das tarifas vai baratear os produtos sul-americanos para o consumidor europeu, que vão ter acesso a produtos mais baratos. Isso, em teoria, é bom para eles também. Por que essa pressão dos agricultores é tão forte, tem tanta influência lá nos países europeus neste momento? Bem-vindo. Tudo bem, Fabrício? Um prazer estar aqui mais uma vez. Existe um termo até talvez um pouco coloquial demais para tentar explicar por quê, mas eu diria que existe uma covardia por parte da Europa, porque está muito claro o que precisa ser feito nesse momento, mas o medo de certos políticos de não serem reeleitos, uma vez que alguns setores específicos possam ser prejudicados, isso muitas vezes acaba falando mais alto. Tanto é que a Giorgia Meloni, ela diz que ela é a favor do acordo, mas ela precisa tentar acalmar essa base que faz parte do lobby do agro, né? Existe uma associação de produtores agrícolas da Itália que tem pressionado bastante para que ela não assine, então isso acaba sendo um desafio bastante grande. Agora, vale falar que o que a Europa precisa nesse momento, não apenas em relação ao acordo, mas em diversos aspectos, é justamente de coragem, algo que ela não consegue ter agora. Então, o momento agora, geopolítico, ele é completamente diferente de 25 anos atrás, quando o acordo dele começou a ser negociado. Por que eu falo isso?
porque naquele momento, ali no começo dos anos 2000, havia o mundo observava uma vitória do liberalismo, do projeto europeu, com diversos países que faziam parte, que não faziam parte da União Europeia ainda pedindo para entrar, a adesão, o euro passando a se tornar a moeda comum. Então parecia que esse projeto de liberalização econômica, ele era a grande promessa e que ele havia vencido. Agora, com a Europa basicamente estrangulada de um lado, com os Estados Unidos mostrando que não é um parceiro confiável, impondo tarifas, ameaçando os europeus, com essa sua nova estratégia de segurança nacional, prejudicando a Europa, dizendo que agora é cada um por si. E do outro lado, a Europa também enfrentando a ameaça que vem da Rússia, a ameaça da China. E agora ela tinha ali uma oportunidade de se reposicionar, de conseguir mais influência e não consegue dar esse passo, então não consigo achar outro termo que não seja covardia. E a gente fala geralmente dessa questão de livre comércio, fim de tarifas. Essas são pautas que a gente costuma ouvir muito de políticos de direita, né? Geralmente, redução de impostos, né? Agora, o que a gente está vendo, Urian, é que nesse caso você tem políticos de direita, de esquerda e de centro dando as mãos e falando, não, vamos segurar isso aí porque não vai dar certo. É isso mesmo que está acontecendo, né? A inflação tem sido uma preocupação muito grande e os europeus não sabem para onde fugir. Eu acho que até essa definição de direita, esquerda, isso acaba mudando dependendo do lugar. Então, aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente observa uma direita, mesmo a direita aqui, ela não é protecionista dessa maneira. Tanto é que no governo Bolsonaro estava havendo a negociação continua a acontecer, por mais que naquele contexto o agro europeu ele usou de pretexto a maneira como o meio ambiente estava sendo tratado aqui. Mas na Europa e outra, nos Estados Unidos também, a direita lá, na forma do governo do Donald Trump, é uma direita bastante protecionista. Na Europa, a gente observa de fato isso que você trouxe pra gente, né? Que é a esquerda super Greenpeace ali, pró-meio ambiente, contra esse acordo, e a direita indo para esse mesmo caminho, só que sempre com uma explicação diferente. Na direita vem a explicação ou a desculpa do protecionismo, protegendo o agro, e na esquerda vem a preocupação ambiental. O que a gente ouve de produtores agrícolas lá da Europa é que a concorrência de produtos sul-americanos seria uma concorrência desleal para esses produtores que têm custos muito maiores do que os nossos aqui na América do Sul, e isso acabaria com o mercado deles, é isso que eles dizem. Agora, Urian, dá pra gente dizer que os entraves que a gente vê aqui, a gente está falando da possibilidade da criação da maior zona de livre comércio do mundo, né? Nós temos algumas espalhadas por aí, tem o NAFTA na América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos e México, que é uma região muito próxima e é um acordo relativamente antigo, já tem mais de 20 anos, mas aqui a gente está falando de uma zona de 720 milhões de pessoas e que não consegue sair do papel há 25, quase 26 anos, para ser mais preciso. Isso é um sinal também de que o multilateralismo está enfraquecido? Em outros tempos, não seria mais fácil avançar com esse acordo? Eu acho que dá para falar que multilateralismo hoje, em geral, independentemente disso, ele está mais enfraquecido, mas eu colocaria principalmente por conta da postura hostil do Donald Trump às instituições internacionais. Por outro lado, eu vou dar outra resposta dependendo do desfecho que a gente vai observar em janeiro. Eu digo isso porque tem muito mais em jogo do que apenas um acordo de livre comércio. É um acordo de associação, é um acordo de cooperação que não diz respeito apenas ao comércio, mas que é muito mais amplo. Para a Europa, isso teria ali outras consequências também. Inclusive na questão de reposicionamento geopolítico. Por quê? A gente observa aqui no caso do Mercosul, a Bolívia hoje ela é um país que está em um processo de adesão ao bloco e que tem ali grandes reservas de lítio. Lítio que é extremamente importante para a produção de baterias, energias renováveis, transição energética, tudo aquilo que a União Europeia considera que é bastante importante, né? As propostas da União Europeia hoje, em grande parte, têm a ver com isso. Ela é o último bloco de resistência aí, talvez, às mudanças climáticas, e tem mais um elemento que é a defesa. Sim. A Europa, ela, desde o final da Segunda Guerra, ela nunca investiu tanto em defesa. Isso tem a ver diretamente com a postura hostil dos Estados Unidos em relação à OTAN, em relação à estratégia que foi divulgada alguns dias atrás também. Então, isso acaba sendo importante, ela ter acesso a esses
recursos. E esse acordo ele poderia justamente trazer esse tipo de segurança, além de exportar influência. Esse é um ponto que a gente vai tocar também, porque daqui a pouquinho a gente vai falar de Ucrânia. Mas os europeus acreditam que eles vão conseguir um acesso mais fácil a terras raras, o Brasil tem muito também. Ou seja, isso poderia reposicionar os europeus e colocá-los novamente numa posição de força, não? No cenário mundial? Com certeza. No momento em que eles estão sendo observados como fracos, como fragmentados, não conseguem dar uma resposta única, e é isso que o momento pede, porque grande parte da estratégia russa, e a Rússia que ela tem uma máquina de propaganda espalhada pelas diferentes regiões do mundo, na Europa inclusive, interferindo nos resultados eleitorais. A gente observou até eleições na Romênia que acabaram sendo anuladas, né, por conta dessa interferência. Nos Estados Unidos também isso aconteceu no passado, durante o primeiro mandato do Donald Trump também. Então, é uma Europa que ela está se fragmentando e que ela precisa, acima de tudo, tentar dar uma resposta mostrando força, mostrando relevância, e ela tem falhado em cada vez que ela é testada. Tanto na questão do acordo do Mercosul, que era uma possibilidade que ela tinha de falar, o liberalismo, aquele projeto europeu do livre comércio, ele continua vivo e está aqui a prova. O maior acordo já assinado. Não conseguiu fazer até agora. Sim. Em relação à Rússia e Ucrânia, também agora, na questão da votação para ajuda, né, para usar os recursos congelados russos.